Então, boa tarde. Eu me chamo Diego e meu grupo falará um pouco sobre processamento de dados multimídia. A gente vai fazer uma análise de como os computadores processam e manipulam esse tipo de dado e falando um pouco sobre as principais técnicas e algoritmos utilizados nesse processo. Pode passar, João. Bom, esse aqui é o sumário. Ele contém os principais tópicos que vão ser abordados nessa apresentação. Primeiramente, eu vou dar uma introdução falando sobre o processamento de dados em geral, dando uma pequena contextualização, passando um pouco pela história e definindo o conceito de dado e o conceito de processamento em si. Em seguida, a Sara vai falar um pouco sobre o processamento de imagens, depois a Giovana vai falar sobre o processamento de áudios e, para encerrar, a Maria e o Bernardo vão falar sobre o processamento de vídeos. Pode passar. Bom, a transmissão de dados é algo que acontece muito no dia a dia da computação, né? Todas as informações que chegam ao usuário nas redes sociais, páginas de internet ou propagandas, por exemplo, são dados sendo transmitidos. E aí, antes que esses dados cheguem a seus destinos finais, eles precisam ser processados em um computador. Esse processo garante todas essas atribuições que estamos vendo no slide à informação que é apresentada ao usuário. Então, integridade, confiabilidade, confidencialidade, irrefutabilidade e a própria disponibilidade da informação. Ou seja, sem esse processamento, não teriam informações para serem consumidas. Pode passar, gente. Falando um pouco sobre a história e sobre a evolução do processamento, o processamento de dados ele é concretizado em 1945, durante a segunda geração dos computadores digitais. Como vimos em uma das aulas iniciais, a ideia de desenvolver uma unidade central de processamento, a CPU, ela veio da arquitetura de von Neumann e com ela também nasceu um novo tipo de computador, o computador eletrônico automático de variável discreta. Esse projeto foi finalizado só em 1949, com a invenção dos transistores, que vieram para substituir as válvulas, que eram frágeis, grandes, gastavam mais energia e eram menos confiáveis. Pode passar, gente. Mas o que são dados, né? Os dados, eles são informações brutas e não organizadas, elementos fundamentais que podem ser manipulados, armazenados pelos computadores. E, além disso, eles são categorizados em 4 tipos: alfanuméricos, áudios, imagens e vídeos. Nossa apresentação hoje vai focar mais na parte de imagens, áudios e vídeos, como foi dito anteriormente. Pode passar. O processamento de dados, então, ele é dividido em 4 etapas. A entrada, que é o processo que os dados são coletados, o armazenamento desses dados ainda de forma bruta para possíveis acessos posteriores, o processamento em si, que é justamente aquela organização dos dados para que eles possam ser lidos e interpretados de maneira significativa, e a saída, que é a última etapa, quando as informações já estão prontas para o uso. Em resumo, o processamento é a lapidação dos dados para que eles se tornem informações que vão ser usadas em diferentes áreas de atuação. Vou passar a palavra para o próximo integrante do grupo. Boa tarde, eu vou falar um pouco sobre o processamento de imagem. E o que seria esse processamento de imagem? O processamento de imagem é um processamento de dados, no qual a entrada e a saída são imagens, né? E nesses dados são aplicadas técnicas de transformação de imagem descritas na forma de uma matriz de pixels. Pode passar. Explicando um pouco o que seria essa matriz de pixel, aqui a gente tem 4 quadradinhos de cores diferentes e na direita uma matriz, né? Com 3 colunas. E cada coluna representa uma cor, sendo elas vermelho, verde e azul. Tem os números, né, onde o limite inferior é 0 e o superior é 255. E a combinação de números forma cores diferentes. Se a gente tiver 3 zeros, a gente tem o preto. Se tiver 3,255, nós temos o branco. Pode passar. Mas quais seriam os objetivos desse processamento de imagem, né? A gente encontra um objetivo de tratamento de imagens, que a gente pode usar técnicas como a melhora de contraste, melhora de foco, redução de ruído, eliminação de distrações,
Mas também tem extrações de elementos de interesse, transformações de imagem ou criações de efeitos visuais. Pode passar. Aqui eu coloquei algumas imagens para representar essas técnicas de melhoria de imagem, que na primeira imagem a gente consegue ver bem pouco o que tem, né? E depois de aplicar uma melhoriazinha, que é mexer no contraste, a gente já consegue ver muito melhor o que tem nessa imagem. Pode passar. Nessa, a gente tem a técnica de eliminação de ruídos, que na primeira a gente consegue ver várias manchinhas brancas, né, que são chamadas de ruído, e na segunda a gente já não tem mais esses elementos. Para exemplificar, eu coloquei uma aplicação, né, que é a leitura automática de uma placa de carro, que esse problema é resolvido em 5 etapas, né? A primeira etapa é a aquisição da imagem, que pode ser feita através de uma câmera fotográfica ou de um scanner. E logo após a aquisição dessa imagem, a gente tem a etapa de pré-processamento, que seria a etapa de melhoria da imagem, onde a gente aplica aquelas técnicas que eu citei anteriormente para melhorar a imagem e melhorar a nitidez, né? E logo após, a gente já entra nas etapas de análise de imagens. Tem a segmentação, onde a gente divide a imagem em vários segmentos mesmo, e logo após a representação, onde a gente já meio que retira a informação que a gente quer, e no reconhecimento a gente dá nome a isso, atribui um significado a essa informação. Pode passar. Aqui eu tenho exemplos de cada uma das etapas, né? A primeira foto é a foto adquirida sem alteração nenhuma, que a gente vê que ela está mais escura. E a segunda a gente já tem ela depois do pré-processamento, onde as etapas de melhoria de imagem já foram aplicadas. Na imagem de cima, a gente já tem uma segmentação e uma representação e descrição já, que a gente já tem a segmentação, que a gente já pegou a parte que a gente quer da imagem, e a gente já conseguiu ler o que está escrito. E na última imagem, a gente já tem uma interpretação do que estava escrito nessa imagem, né, que seria a placa. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre processamento de áudio. Então, ele pode ser dividido em 7 principais etapas. A primeira é a aquisição de dados, de áudio, desculpa. Ou seja, vai ser a captura do áudio, ele pode ser por exemplo, o meio do microfone, que é o que vocês estão me escutando. Enfim. A segunda vai ser a amostragem e quantização. Então, a amostragem basicamente é que o sinal ele é dividido em amostras com intervalo de tempo constante, e assim ele vai capturar a amplitude do sinal naquele momento, e a quantização ele vai ser a representação por bits de cada amostra. Eu vou falar um pouco mais sobre essa etapa mais para frente. Já a terceira etapa é o pré-processamento, então ela aplica algumas técnicas para melhorar a qualidade do áudio. Então pode ser filtragem para remoção de ruído, equalização, normalização e muitos outros. Já a quarta é a análise de extração de recursos. Ele é utilizado para identificar as frequências dominantes e também para poder detectar padrões musicais, reconhecimento de fala e outras coisas também. Já o 5 é o processamento e manipulação. Então, ele é aplicado a partir da finalidade que você quer. Então, a gente pode adicionar outra filtragem, uma modificação de pitch, uma mixagem. Já a 6 é codificação e compressão, que é o caso que a gente vê bastante, né? Porque para que a passagem do áudio seja eficaz, a gente vai ter que comprimir ele e codificar. Então, um formato muito conhecido para isso é o MP3. E por último é a decodificação e reprodução. Então caso seja necessário decodificar por causa de algum sinal comprimido, aí a gente faz essa etapa e depois posteriormente faz a conversão digital analógica para reproduzir o som. Aí, voltando para a etapa que eu achei muito interessante, que é a 2, de amostragem e quantização, eu queria falar um pouco sobre como acontece, porque eu acho que é um pouquinho muito abstrato falar só com
com o slide anterior. Então, a amostragem ela vai ser a captura de amostras discretas do sinal de áudio de forma constante. Então, tem a mesma quantidade o mesmo intervalo de tempo. E uma coisa que é muito importante para poder fazer essa amostragem é usar a taxa de amostragem. Que para a gente evitar a perda de informação, a gente usa o teorema de Nyquist, que ele define que é necessário que a taxa de amostragem ela seja no mínimo o dobro da maior frequência desse sinal. Então, justamente para a gente não perder sinal. Como vocês podem ver aqui, uma senoide de 90 Hz, se for mostrada a 100, tem uma perda absurda do que está sendo representado. E por fim, a quantização, ela é uma atribuição de valores numéricos para cada amostra, então com isso ela determina a precisão da representação da amplitude, como a gente pode ver nessas imagens. Então aqui de 2 bits é uma representação bem precária, né? E a partir do aumento da quantidade de bits, a gente pode ver que quanto maior for a resolução, maior vai ser a proximidade com o áudio. Então, consequentemente, a gente vai tem uma coisa negativa, né, que vai ser que a gente vai ter que ocupar mais espaço de memória, porque o tamanho do arquivo vai ficar maior. Mas é isso, você, dependendo da sua aplicação, você escolhe o que você quer. Boa tarde, eu sou Maria Gabriela, vou falar agora um pouquinho sobre o processamento de vídeo. Nessa parte, a gente vai falar um pouco sobre os princípios de compressão de vídeo e os diferentes codecs utilizados. Pode passar, Giovana. Então, vamos começar com a pergunta inicial. O que é um vídeo? Pela definição, a gente sabe que é um conjunto de imagens, que são frames, que são passadas de sequências a determinada velocidade, que vão transmitir a ideia de movimento. E o que é um frame? É um número de imagens que são passadas em cada segundo, e ele vai ser designado por uma taxa de frames ou número de frames por segundo. Aí aqui embaixo eu coloquei uma imagem com diferentes quantidades de frames por segundo, com 60, 24 e com 15. Aqui tem a maior taxa de frames, tem uma melhor qualidade, diminuindo essa taxa ela vai ter uma qualidade menor. E aqui, por uma curiosidade, eu só botei esse número de frames. Por exemplo, no cinema são 24 frames por segundo. Em sistemas eletrônicos da Europa, a gente tem 25 frames por segundo. E aqui na América, a gente tem 30 frames por segundo. Pode passar. Então, sobre o uso de vídeos, algumas vantagens. A gente sabe que o vídeo tem uma capacidade de comunicação maior, além de ele permitir uma maior quantidade de informação no menor espaço de tempo e com maior impacto. E também já foi comprovado que os vídeos são aquele tipo que ele impacta mais, ele chama mais a atenção das pessoas, fazendo manter o foco das pessoas, ele também estimula as respostas emocionais. Então, o vídeo ele tem esse lado interessante em relação a outros tipos de mídias. Pode passar. Sobre as desvantagens, a gente tem que o vídeo, por ele ter essa maior quantidade de informações nele, ele pode ser muito complexo, que pode consumir uma quantidade elevada de memória. Por exemplo, uma sequência de vídeo de 30 segundos, sem compressão, transmitida a 25 frames por segundo e 30 frames por segundo com imagem de 640 por 480 pixels, codificado com 24 bits, ele vai atingir cerca de 1 GB de informação, o que é muito grande. Então, é muito difícil de processar. Então, uma coisa que a gente tem que avaliar é se realmente o uso de vídeo para determinada atividade é realmente necessária, se realmente vai valer a pena ou não. Pode passar. Sobre agora falando um pouquinho da estrutura do vídeo. Sobre a questão do tamanho da janela. A gente sabe que quanto menor for essa janela, mais rápido a informação vai ser processada. E a gente tem alguns valores que são comuns, que são aplicados no dia a dia. Tem 640 por 480, 320 por 240 pixels, 240 por 180, que é o mais utilizado, e de 160 por 120 pixels. A taxa de frames, como eu já tinha falado antes, é o número de imagens que são passadas em cada segundo. E esse valor ele pode ser de 30, 25, 15 e 12. O de 30 frames por segundo ele também é chamado de full motion. Full motion ele é um recurso revolucionário que ele vai adicionar elementos reais dentro de um jogo. É muito utilizado na prática do videogame.
vai trazer novas possibilidades de narrativas e também visuais. E a taxa de frame que é melhor se enquadra é aquela que está entre 16 e 24, que abaixo de 10 vai se perder totalmente a noção de movimento. Pode passar. Sobre a qualidade da imagem, a gente tem que ver a relação com a paleta de cores e também com a quantidade de informação que vai ser captada por cada frame. Com relação à variação, a gente pode ter uma baixa qualidade quando temos 8 bits, que vai armazenar apenas 25% da informação, e uma alta qualidade quando a gente tem 32 bits, que a informação sobre a imagem é armazenada 100%. E sobre o formato de captura, ele pode ser analógico ou digital. Pode passar. Sobre a resolução. A resolução do vídeo vai significar a quantidade de pixels exibido na tela. A gente sabe que quanto maior o número de pixels, melhor vai ser a resolução, e quanto menor o número de pixels, melhor a qualidade de resolução. E essa questão da resolução ela é uma combinação de altura e largura. Na imagem ao lado, a gente tem uma amostra desses tipos de resolução. A resolução SD, que é do tipo de 360 pixels a 480 pixels, como já foi mencionado anteriormente, ela é um tipo de resolução que não é utilizada mais muito atualmente, ela já deixou de ser utilizada. Ela era muito utilizada antigamente, só que com a evolução das televisões, dos monitores, ela deixou de ser utilizada. A de alta definição, de 720 pixels, ela é a mais baixa dessa categoria de alta definição, mas ela ainda é em HD. Para conteúdos de internet, que são conteúdos menores, ela é uma resolução ideal. Para resoluções Full HD de 1080 pixels, são aqueles vídeos em Full HD, que são geralmente tem uma resolução de 1920 por 1080. E a qualidade do vídeo nessa resolução ela é melhor e mais nítida. Para a resolução de 2K, também conhecida como QHD, ela é encontrada nos celulares de última geração e também nos monitores utilizados mais para jogos. Nesse tipo, o reenquadramento vai ser feito sem perder a qualidade e vai ter uma resolução de 2048 por 1080. Na resolução de 4K, ela é muito semelhante de 2K, mas possui algumas melhorias. Possui opções de edição melhores e também pode aumentar a ampliação da tela. Na resolução de 8K, conhecida como ultra alta definição, ela é a melhor opção para aumentar o zoom, para tirar uma foto e uma imagem mais distante. Então, a gente pode dizer que essa resolução de 8K é a super resolução de vídeo. E tem uma resolução de 7.680 por 4.320. Pode passar. Sobre a questão da resolução espacial. A resolução espacial pode ser resumidamente definida como o nível de detalhamento ou capacidade do sensor em enxergar os objetos em relação ao seu tamanho. Ela vale tanto para imagens de satélites quanto para imagens gerais. Ela é a resolução geométrica, mas a resolução de cor. Então, a resolução geométrica é aquela que dá a dimensão da matriz de pixel e a de cor é aquela que dá a informação de pixel em cada bit para representar a informação de cor daquele quadrado. E é medida também em relação à altura e à largura. Nas imagens A e B que estão abaixo, elas estão mostrando o resultado quando essa resolução é dividida de um fator de 1 para 6, provocando uma mudança no aspecto da imagem. Vai diminuir, assim, a qualidade da imagem, porque vai diminuir a quantidade de linhas e colunas. Agora pode passar. Na resolução temporal é o número de quadros por segundo, a gente pode ver na imagem. Temos pequenas mudanças nos quadros que, colocados em sequência, vão dar uma ideia de movimento. Pode passar. E agora falando um pouco sobre os princípios da compressão. Então, o sistema de compressão de vídeo ele tem por objetivo reduzir a taxa de transmissão e vai operar reduzindo a redundância e as informações de menor importância do sinal antes da transmissão. A gente tem a redundância espacial e a temporal. Nele, os valores de pixels não são independentes, estão correlacionados com seu vizinho, tanto no frame, que é a redundância no mesmo frame, redundância espacial, e entre frames consecutivos, que é a redundância temporal. Pode passar. Na redundância espacial, ela é aquela que é no mesmo quadro, intraquadro.
no qual os pixels vizinhos no espaço tendem a ser muito parecidos, igual na imagem que está sendo mostrada, esse céu azul. Então, eles são praticamente todos iguais, então não tem necessidade de ficar codificando eles toda a vida, ficar botando para armazenar espaço em coisas que já foram codificadas. Então, a gente usa menos bits por pixel para representar esse quadro. Pode passar. Na redundância temporal, que são quadros consecutivos, apesar de serem quadros diferentes, eles possuem características que são similares ou praticamente iguais, igual na imagem abaixo. A gente tem a representação de uma pessoa, mas o cenário atrás dela continua o mesmo. Então, a gente não precisa ficar também codificando essas informações que são iguais. A gente reduz a quantidade de bits por aí. Pode passar. Esse aí é outro exemplo, que tem uma sequência de ações, mas tem algumas características que se mantêm a mesma, que são as que estão destacadas na imagem. Pode passar. E ainda falando sobre a compensação ou estimação de movimento. Então, a gente vai montar um quadro atual a partir de quadros anteriores, que vai reduzir a redundância temporal. E na estimação do movimento, um quadro vai ser criado a partir de um ou mais quadros anteriores, ou futuros, isso vai depender. Aí a precisão do quadro estimado pode ser geralmente melhorada pela compensação do movimento entre o quadro de referência e o quadro atual. Pode passar. E aqui nós temos o tipo de quadro. E a gente tem o quadro I, que é o codificado de forma independente. Ele é aquele que... Então, eu não vou ficar analisando se eles carregam informações que já foram codificadas em quadros anteriores ou posteriores. Vou codificar ele como uma imagem independente. E eu tenho o quadro do tipo P e do tipo B. Os do tipo P, eles dependem de quadros anteriores, e do tipo B podem ter uma dependência bidirecional, pode ser anterior ou posterior, ou ainda dos dois tipos. Pode passar. Aqui nessa imagem, a gente vê um padrão de tipos de quadros se repetindo. E essa sequência de quadros se repete ao longo do tempo, que é chamada de GOP, Group of Pictures. Então, ali na letra A, eu vou ter um grupo de figuras que é formado por 3 quadros. Um do quadro I e 2 quadro P. O quadro P ele depende do I e o I é independente. E na de baixo eu vou ter um P, 2B, um P, 2B e I. Que o B ele pode depender do posterior ou do anterior e o P só do anterior. E agora eu vou passar a palavra para o próximo colega. Fala pessoal, boa tarde. Bom, eu vou falar então um pouquinho aqui rápido do que são codecs, né? Codecs nada mais são, quer dizer, a palavra codec não é nada mais do que um acrônimo da palavra codificador e decodificador. E basicamente, né, existem diversos codecs, né, diversos codificadores e decodificadores, e eles existem devido a padrões que foram criados para codificar e decodificar vídeos, né, ao longo do tempo. Hoje existem vários codecs, né, eu vou falar dos principais. Basicamente ele pode ser um hardware ou software, né, ele pode ser executado via software ou, sei lá, pela placa de vídeo ou processador, e ele aplica um algoritmo para comprimir o vídeo para um formato definido, e o objetivo disso é diminuir o tamanho do arquivo, né, para facilitar a distribuição. Pode passar, por favor. Bom, o primeiro codec de vídeo criado, assim, digamos assim, foi o H.261, né? Ele foi criado pela União Internacional de Telecomunicações, e a ideia era tornar possível transmitir vídeo por canais de telefonia, né? Que eles eram limitados a 64 kbps, né? Então a ideia foi usar múltiplos canais desses para transmitir um vídeo. Ele usa um conjunto de macroblocos, né, que são matrizes de 16 por 16 pixels, e uma estrutura chamada GOB. E ao todo isso dá 33 macroblocos. Pode passar, por favor. O 263 é uma versão do 261, só que para taxa de bits menor, né? E as principais aplicações são para videotelefonia, jogos interativos e videoconferência. E a motivação para desenvolver esse padrão foi porque o 261 para taxas mais baixas é muito ruim, né, porque ele não tem quadros B, né, e ele regula essa taxa de saída do codificador, aumentando o quantum. Basicamente, então, voltar rapidinho, o 263 ele utiliza os mesmos conceitos do 261, só que oferecendo algumas facilidades, né, como o uso do frame B. Pode passar. Aqui surgiu o MPEG, né, que foi o primeiro padrão desenvolvido pelo Motion Pictures Expert Group, né, que era outra organização desenvolvendo padrões. E ele suporta frames do tipo I, P e B,
né? Só que ele faz a inversão dos quadros posteriores, né? O I e o P, necessários para decodificar um quadro B, né? Essa mudança ela ocorre só durante a transmissão, e a ideia é que quando o decodificador ele for fazer a decodificação do frame B, ele já tem esses quadros I ou P próximos, né? Porque eles são necessários para decodificar. Ele também utiliza frames D, né? Só que é só quando o usuário vai fazer o skip, né? Quando ele retrocede ou quando ele volta o vídeo. Pode passar, por favor. A gente tem também o MPEG-2, né? Que ele apresentou uma mudança, uma evolução significativa em relação ao MPEG-1. Ele apresenta 4 níveis de resolução de vídeo, né? A principal, denominada SDTV, aquela lá de 720p. A alta, né? HDTV de 1440 pixels por 1152. E a alta, né? Para telas widescreen, né? De 1920 por 1152. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem o padrão mais popular hoje em dia, né? Ele é o mais avançado, né? Também existem outros padrões pela Google, enfim. Mas basicamente esse padrão aqui ele permite separar os componentes da cena, né? Então, por exemplo, quando a gente tem por exemplo, um jogo de tênis, né? A gente tem a plateia ali, o campo, a parte de trás da cena. Esse codec ele transforma essa parte estática em uma imagem, né? E atualiza só quando for necessário. E desse modo é possível concentrar todo o processamento no que importa de fato, né? Ou seja, o jogador, a bola, enfim. E basicamente é isso. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Parabéns aí pelo trabalho. Eu gostei muito da escolha dos slides claros, e adorei o fato de vocês irem além, né? Pegar o conteúdo, exemplificar, estruturar, mostrar passo a passo o que está sendo falado e o que está sendo construído. Vocês construíram muito bem a proposta aí do seminário, entenderam a proposta do seminário, e eu gostei muito e parabenizo o grupo. A única coisa é que vocês pecaram um pouco no tempo. Eu falei, o Bernardo vai fechar, né? O Bernardo percebeu o problema, mas ele não conseguiu evitar o problema, né? Vocês extrapolaram 26 minutos e 10 segundos, tá? Mas tá muito bom o trabalho de vocês, parabéns.